Bom, eu sei que você é iniciante em opções binárias e deve estar completamente perdido. Não sabe o que fazer para começar a lucrar de verdade nesse mercado. Mas fica tranquilo, porque hoje eu vou te ensinar uma estratégia tão simples e completa, porém que seguida à risca vai mudar completamente o seu jogo. E o principal, eu vou te passar não só a técnica, mas a gestão de risco que vai fazer a estratégia funcionar de fato. Então já deixa a sua inscrição aqui no canal, porque de fato uma estratégia simples e bem executada muitas das vezes vai colocar mais dinheiro no seu bolso do que uma estratégia completamente complexa e difícil de ser executada. Bom, primeiro de tudo, para que você consiga executar de fato essa estratégia da maneira que eu faço, a primeira coisa é você utilizar o ambiente, o mesmo ambiente que eu utilizo. E nesse caso, eu utilizo a corretora Ebinex. A corretora que ela é muito rápida, transparente e ela é perfeita para o mercado cripto, porque os seus ativos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. O link para você se cadastrar tá na descrição aqui do vídeo. E detalhe, você ainda vai levar um bônus de $5 no seu primeiro depósito. A corretora, como vocês podem ver aqui, ela tem um payout fixo em 90%. Isso é muito positivo para as nossas operações e principalmente para a gestão que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então já clica aqui no link da descrição, já deixa teu cadastro prontinho e vambora aqui para a estratégia na prática. Bom, então vambora aqui para a tela com a nossa corretora da Ebinex já aberta. Nós vamos configurar o nosso indicador utilizado nessa estratégia. O indicador é conhecido por muitos de vocês. Se você não for iniciante, obviamente, se você for, já te apresento o indicador RSI. Então você vai clicar aqui na plataforma Indicadores, tá? RSI, por isso que é muito importante você utilizar a mesma plataforma que eu estou utilizando, porque o passo a passo ele vai ser exatamente igual ao que eu estou fazendo aqui no vídeo. Ó. Vou selecionar então Índice de Força Relativa, que é o nosso indicador, e vocês percebam que ele já foi adicionado aqui no gráfico, tá? Próximo passo é a gente configurar esse indicador. Vou te mostrar aqui exatamente como você vai fazer. Então vamos lá. Para você configurar, você pode dar 2 cliques aqui, ó, dentro do indicador mesmo, ou clicar nesse botãozinho aqui de configuração, tá? Fica à vontade. Período, nós não iremos mexer em nada aqui. Período você vai deixar exatamente 14. E o que ele vai considerar? Esse 14, né, do período aqui, ele considera justamente as 14 últimas velas, né, independente do tempo gráfico que você estiver aqui. Aqui no caso, nós estamos em M1, então ele considera aqui as 14 velas para poder justamente, ó, exibir essa linha aqui. Tá vendo essa linha roxa? Eu já vou mudar ela com vocês. Essa linha, ela justamente indica a movimentação, né, média dessas 14 velas que ele está considerando, tá? Aqui nós não vamos mexer em nada. Vamos mudar para estilo, porque eu gosto de mudar aqui a cor da linha. Eu coloco branca, tá vendo que dá um destaque maior? Isso aqui fica a sua escolha, tá? Se você não estiver te incomodando, não tem problema nenhum. Eu mudo para branca, coloco aqui um pouquinho mais espessa. Depois você pode simplesmente dar o ok. Não vamos mexer em nada aqui também nesses limites. Se você quiser, eu particularmente sempre tiro essa linha do meio aqui. Você fica à vontade. Não vai influenciar também no nosso operacional. E aqui eu posso dar o ok e pronto. Nosso RSI já está configurado para a nossa estratégia. Bom, mas antes de começar, eu vou te explicar exatamente o que acontece aqui nesse campo do RSI. Tá vendo que o gráfico, ele na maioria do tempo, ele passa entre essas linhas, tá? O que significa essas linhas, Thiago? Como você viu lá na configuração, a linha de cima, ela estava configurada como 70, você pode ver aqui do lado também. E a de baixo como 30. Isso são regiões, aqui é como se fosse de 0 a 100. Imagina que você tem um contador aqui, ó, de 0 a 100. Quando ele chega em cima, né, quando ele está passando dessa linha de 70, né, que ela está indicando ali um nível de 70, isso indica que o preço do ativo está entrando em uma região sobrecomprada, ou seja, aquele ativo ele está num preço no qual ele está acima do valor que ele deveria, teoricamente. Então, nesse momento, nessa extremidade de cima, nós vamos marcar aqui, eu vou até pintar de vermelho, aqui seria a nossa região de venda, tá? Ou seja, uma região onde o preço está acima do seu valor médio ali, né? O seu valor que deveria estar. O que você vai fazer? Você vai vender, porque você está vendendo como se ele tivesse caro. E a linha de baixo nada mais é do que a região quando ele está sobrevendido. Ou seja, ele está valendo menos do que ele deveria. Ele está mais barato.
Então, quando tem uma coisa que está muito barata, qual é o seu primeiro intuito? Você vai comprar, né? Você vai comprar porque ela está mais barata do que deveria, para você poder vender depois mais caro. Então esse é o mesmo conceito aqui do RSI e das suas regiões, tanto de sobrecompra quanto de sobrevenda, beleza? A maioria das estratégias que você vai ver por aí, até aqui mesmo no canal, eu já passei algumas, elas tratam muito de quê? De quando o preço sai dessa região, né? Quando o preço rompe essa região, igual você está observando aqui, ó, quando ele rompe essa região de sobrecompra ou de sobrevenda, o nosso gatilho normalmente, né, nosso instinto é justamente você vender quando ele passa dessa região e comprar quando ele passa da região inferior. Porém, nessa estratégia nós faremos diferente. A nossa entrada, ela não vai se basear como normalmente as estratégias e os métodos funcionam, que é o quê? Quando ele acaba de ser rompido. Normalmente nós pegamos uma compra ou uma venda no momento em que o preço, né, está fora do RSI. Aqui nessa estratégia nós vamos esperar o preço retornar para dentro do RSI, ou seja, para dentro da zona em que seu preço estaria teoricamente ali estável, né? Ele não estaria nem sobrecomprado nem sobrevendido. Nesse momento da volta, quando ele fizer essa volta aqui, ó, igual a gente tem aqui, ó, ele saiu aqui do preço, aqui ele não chegou a retornar, tá vendo, ó? Ele não conseguiu retornar para dentro. Então a gente aguarda mais um pouco. Aqui ele saiu e aqui sim ele acabou retornando para dentro do espaço ali entre o 70 e o 30. Nesse momento, aí sim, nós vamos realizar a nossa entrada. A técnica por si só, ela não vai fazer um milagre. Eu vou te mostrar aqui a gestão que você vai utilizar e a forma que você vai utilizar também essa gestão para você potencializar os seus ganhos. Aqui, quando aparecer o nosso gatilho, né, quando a nossa operação for validada do retorno do RSI, nós vamos fazer 2 entradas em sequência, tá? Você pode até, dependendo do mercado, buscar 3 entradas, mas 2 entradas já vai te dar uma margem muito boa para você executar. Vou mostrar aqui na prática, ó. O preço, ele retornou aqui, tá vendo? Ele retornou nessa vela, ó. Nessa vela aqui, ele ainda estava um pouco fora do RSI. Porém, nessa vela, ele de fato retornou para dentro da nossa faixa de operação. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Vou pegar 2 operações em sequência e eu vou te mostrar o que vai acontecer com essas 2 operações em sequência, ó. A primeira operação que eu vou pegar vai ser nessa vela, ou seja, no final dessa vela aqui que entrou para dentro da zona de RSI, eu vou clicar uma compra. Lembrando que aqui na Ebinex, o seu operacional, né, a sua operação, você clica numa vela e ela ocorre sempre na vela seguinte. É o novas opções aqui da Ebinex. Você não precisa se preocupar com taxa, com o momento do clique. Você espera até o final dessa vela. Se ela confirmar mesmo que está ali dentro do RSI, a gente faz a operação nas 2 próximas. E olha o que acontece quando você faz 2 operações seguidas. Presta atenção na gestão. Você fez uma entrada aqui de $10. Como eu falei para vocês, a Ebinex ela tem 90% de payout. Então aqui, nessa operação aqui, ó, que finalizou verde, você vai lucrar $9, correto? Então, ó, 10 mais $9 de lucro. Lembrando que o seu risco inicial ele foi $10. Anota isso. Depois você vai obter, né? Você vai ter aqui um total de quê? $19, né? Você acabou de lucrar $9. Então a sua próxima entrada será o somatório da sua primeira entrada mais o seu lucro. E é isso que vai fazer potencializar essa estratégia e o seu capital. Aqui a gente está trabalhando um método para você alavancar literalmente a sua banca. Só que de uma forma que você vai ter uma margem muito boa e sempre você vai estar arriscando ali o mesmo valor que são os $10. Então, ó, aqui ó, eu tenho 19 agora, tá? Eu tenho 19 e eu vou simplesmente fazer uma nova entrada, lembra? Porque essa entrada aqui é a segunda da minha sequência. Então o que eu vou fazer? 19 mais 90%. E aqui nós vamos lucrar, vou botar aqui só para a gente não errar, né? Ó, eu vou lucrar $17 na segunda entrada. Então aqui eu tenho $19 mais 17. Lembrando que a nossa entrada inicial foi de $10. E se eu somar esse resultado das 2 operações, eu vou ter o quê? Eu vou ter $36, né? Justamente ali, ó, 10 mais 10, 20, 7 mais 9, 16. Então eu vou ter $36
ao total. Lembrando que eu operei, né? Eu coloquei aqui do meu bolso 10 dólares. Então aqui eu tenho literalmente 26 dólares de lucro, ou seja, eu tenho 2 entradas e meia para poder fazer. Então o risco-retorno nesse método e nessa gestão é de praticamente 3 vezes do seu valor investido, ou seja, para cada uma operação que você concluir a sequência, você vai ter aí praticamente 3 operações para que você fique no prejuízo, tá? Até 2 operações ali você ainda tá no lucro. Por quê? Porque se você fizer 2 operações aqui, ó, vamos dizer que você perdeu 2 operações, ó, menos 10, eu tenho 16. Menos 10, perdi 2 operações. Eu ainda vou ter aqui 6 dólares me sobrando de lucro. Bom, então dessa forma você tem uma margem muito boa e obviamente que a assertividade dessa estratégia ela também é alta. Então a alavancagem da sua banca aqui vai ser de uma forma muito assimétrica. Você vai ter uma simetria muito boa de risco-retorno de 1 para praticamente 3. Bom, agora não adianta eu te mostrar somente as vitórias. Por mais que a gente tenha diversos momentos aqui do gráfico, eu vou te mostrar também alguns gatilhos para eu evitar a entrada, né? Para eu evitar ali que eu tenha uma armadilha no mercado. Um deles é esse momento aqui, ó. Quando esse momento acontece, que você vê o preço, né, dando alguns toques aqui no RSI, mas ele de fato ele não passa, eu prefiro evitar a operação nesse momento do gráfico. Por quê? Olha o que aconteceu depois. O preço ele até chegou a entrar novamente no RSI, mas a próxima vela ela fechou verde, ela fechou corrigindo novamente para alta. Ou seja, aqui você teria perdido ali os seus 10 dólares, né? Que a primeira entrada já seria nessa vela. Outra ocasião também em que você pode filtrar um pouco melhor as entradas é quando você opera a favor da tendência. Então, se você tiver um gráfico com uma tendência de baixa, é muito melhor você procurar operações de venda, né? Quando você tem um gráfico de alta, é muito mais interessante você procurar operações de compra. Agora, quando nós temos um gráfico lateral, eu vou te mostrar aqui, como nessa parte aqui, né, a gente teve uma acumulação do preço, tá vendo? O nosso preço está lateral, depois ele começa a dar uma explodida, que foi até agora, né? Olha aqui, olha que coisa maravilhosa, ó. Nós temos aqui um toque no RSI, né? Ele chegou a passar uma pontinha aqui do RSI e depois tivemos um retorno para dentro do RSI. Aqui, como a gente tem um gráfico lateral, ficou muito bonito. E aqui você teve uma vitória, ó. Primeira operação nessa vela aqui, vamos botar aqui uma sinalização, ó. Primeira operação nessa vela, vou sinalizar aqui verde. Segunda operação nessa, segunda operação nessa segunda vela, ou seja, aqui você teria uma margem para mais entradas ou simplesmente poderia parar ali sua alavancagem no dia. Mas lembrando que aqui a estratégia é bem assertiva, tá? Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês um momento que aqui a gente teve uma operação de derrota, tá? Por quê? Aqui o gráfico, aqui tivemos uma vitória, ó. Aqui tivemos uma vitória, ó. Essa vela aqui retornou o gráfico para dentro do RSI, lembrando que a gente está no momento aqui mais lateral, né? A gente não tem uma tendência muito definida, e aí, ó, você pegaria justamente essas duas velas. Eu explicando para vocês aqui poderia até ter pego, né, galera? Mas aconteceu, isso aqui vai acontecer muito durante o dia aí, durante o mercado. Então, cara, é uma estratégia que vai potencializar a sua banca, né, o seu capital. Ele vai te dar uma simetria muito boa de risco-retorno. Cada acerto que você tiver, você vai ter uma margem para mais 3 operações. Então isso é muito diferencial no mercado, ainda mais nesse tipo de mercado aqui que a gente opera, tá? Atenção aqui, achei outro momento em que eu prefiro ficar de fora, tá, das operações. Que é o que? Justamente esse momento aqui, ó, no qual o gráfico fica sem movimentação, ele fecha vários dojis. E o que é o doji? O doji ele é um padrão gráfico que ele indica indecisão do mercado. Então nesse momento aqui fica muito complicado, ó. E outro, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, olha o RSI passeando aqui em cima, ele vem, mas não entra, aí ele continua passeando aqui em cima. Tenta evitar operar nesse tipo de padrão aqui, tá? Procura isso aqui, ó, toque no RSI, a vela voltou para aqui, nem chegou a voltar, né? Aqui não chegou a romper, na verdade, ó. Aqui, ó, aqui deu um passeiozinho também, não fica muito bacana não. Mas tenta evitar justamente esses padrões, ó. Esses padrões aqui quando ele começa a passear.
tenta pegar operações no qual ele dá aquela esticada e ele já retorna para dentro ali do RSI, porque essas operações vão ser de maior qualidade para você executar e alcançar ali as alavancagens de uma maneira mais segura. Bom, perfeito. Agora você tem uma estratégia completa, uma gestão bem definida que vai potencializar o seu capital e você já está pronto para abrir o gráfico aí da Ibinex e começar a operar, começar a buscar as suas operações. Porém, para você que ficou até agora no vídeo, eu tenho uma dica extra para você. Mas antes de tudo, clica aqui no botão de se inscrever para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, que é tudo para seu próprio benefício, tá? Todo o conhecimento que a gente traz aqui. Então, ó, eu vou te dar mais um gatilhozinho. O que acontece? Quando você se torna mais experiente, você vai se tornando um trader mais experiente, obviamente que você sempre vai buscar mais confluências. E cara, eu utilizo uma ferramenta que me traz uma confluência perfeita para esse tipo de estratégia, que é o quê? São estratégias que utilizam extremidades do preço, como eu ensinei para vocês. E aqui nós temos o Ultra. O nosso Ultra, ele funciona diretamente na corretora Ibinex, é o nosso indicador que ele monitora 24 horas por dia os ativos de cripto da Ibinex e ele fica sinalizando entradas automaticamente. Ele não faz a entrada de forma automática, mas ele fica monitorando e te sinalizando. Ele fica mostrando as entradas e depois ele sinaliza o resultado delas. Então você acaba ainda tendo um histórico de como estava o mercado, né? Se estava respeitando. E olha que curioso que eu vou mostrar para vocês aqui. Por que eu gosto de utilizar o Ultra para a maioria das minhas estratégias? Porque ele funciona como uma confluência e é isso que os traders mais experientes buscam. Quanto mais confluência, maior a probabilidade de ganho. E olha aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês essas duas velas de operações, que foi quando o nosso preço retornou aqui para dentro da faixa do RSI? Olha qual o horário dessa vela, 10:01, você pode perceber ali embaixo. Agora, repara comigo nesse sinal aqui, ó, XRP M1 venda, ou seja, aqui ele me indicou que realmente o preço estava numa extremidade, ele ajudou na confluência da minha estratégia. E como eu expliquei para vocês, quando você clica para fazer uma entrada na Ibinex, ela ocorre na vela seguinte. Então, ó, o comando do clique do Ultra foi às 10:01. Então eu cliquei na venda às 10:01 e às 10:02 foi realizada a minha operação e tá aqui, ó, winzão, porque a vela terminou vermelha. Na Ibinex você precisa apenas que a vela termine da cor que você realizou a operação. Se você realizou uma compra, a vela precisa terminar verde. Se você finalizou uma venda, a vela precisa finalizar vermelha. E é exatamente isso que eu utilizo também de confluência aqui para essa estratégia. Se você quiser saber mais informações da ferramenta, quiser tirar qualquer dúvida, o link está aqui na descrição também. Ou se você já conhece e já quer reservar logo, garantir tua vaga, tem o linkzinho aqui também que você vai conseguir adquirir de forma imediata, beleza? Bom, galera, então agora você tem completamente tudo o que precisa, né? Calma que você pode ter muito mais ainda. Você já tem a estratégia bem definida, você já tem uma plataforma no qual ele vai acompanhar aqui a sua estratégia de fato e você também tem um plus, né? Você tem uma ferramenta no qual você pode construir uma confluência maior ainda nas suas operações. Mas o que poderia estar faltando? Cara, poderia estar faltando é justamente você ter o ímpeto, né? Aquela coragem e o conhecimento para operar. É por isso que nesse momento eu vou te fornecer acesso à minha comunidade totalmente gratuita, tá? É só clicar no link aqui da descrição também e você vai participar da minha comunidade cripto. Lá eu envio sinais durante o dia, entradas durante o dia na Ibinex, cara, assertividade monstra demais e também faço lives diariamente. Você vai poder acompanhar de fato eu operando ao vivo, compartilhando minha tela, tirar todas as suas dúvidas sobre estratégia, sobre o funcionamento da ferramenta, não importa. Você vai estar ali diretamente em contato comigo e lucrando também, copiando e colando as minhas operações. Bom, pessoal, e nesse momento eu estou observando aqui dois gráficos que possivelmente podem dar uma operação pra gente aqui, tá? Dentro do nosso método, tá? É o Bitcoin e o gráfico do BNB. O Bitcoin ele tá um pouquinho mais próximo de surgir uma entrada aqui pra gente. Vamos ver se ele rompe esse nível do RSI de sobrevenda, né? O nível 30. E aí a gente confirmando a volta dele, né? O retorno dele para dentro dessa faixa 70-30, a gente consegue pegar a nossa sequência aí de operações. Deixa eu ver se ele chegou a
a romper aqui, vamos ver se ele chegou a passar aqui do nível. Ó, ele não chegou a passar, ele chegou a encostar aqui no RSI, mas não chegou de fato a passar, né? Só que olha a confluência que eu tava falando com vocês, olha aqui o Ultra acabando de dar um alerta, não foi confirmado ainda, mas ele já deu um alerta de compra no Bitcoin, ou seja, a gente já tem um indício aqui de que justamente a gente está numa região de sobrevenda. Então vamos aguardar o finalzinho dessa vela, vamos ver se ela vai romper o RSI ou se ela vai confirmar esse retorno, tá? Ó, agora confirmou, e se essa vela aqui confirmar o retorno, se ela confirmar o retorno, nós vamos pegar a primeira operação. Percebam que ela está confluindo também com o meu sinal do Ultra, ou seja, eu tenho uma confluência a mais aqui utilizando a ferramenta que funciona diretamente na Ibinex. Vamos aguardar, porque lembrando, a nossa operação ela não é no rompimento da região, ela é na volta para dentro da região. Então a gente tem que aguardar esse preço voltar, finalizar lá dentro. Quando ele estiver finalizando, a gente realiza a compra para a próxima vela. Vamos dar uma guardadinha agora. Nossa confluência está acontecendo aqui, ó, diante dos seus olhos. Eu acabei de falar para vocês que a confirmação do Ultra ajuda muito, cara, ajuda muito. Aqui nós temos, primeiro, que vai dar o win nessa entrada aqui, tá? 10,59. O resultado é aqui às 11, né? Então, ó, já tá dando um zão. No final da vela, o que eu vou fazer? Acabei de pegar a minha compra. Por quê? Porque o preço ele já tá retornando para nossa faixa aqui do RSI, ó. Retornou, agora sim, começou nossa primeira entrada. Então vamos ver se a gente consegue finalizar agora o nosso ciclo de 2 entradas. Lembrando, a segunda entrada ela tem que ser com o valor da primeira mais o seu lucro, para a gente justamente potencializar na gestão. Nunca se esqueça de juntar o valor que você utilizou na primeira entrada mais o seu lucro, beleza? Então vamos aguardar aqui, faltando 25 segundos. Eu já vou preparar aqui, ó. Por quê? Porque a vela, ela é em sequência, galera. Então ela é em sequência, ó. Quando tiver terminando essa primeira vitória nossa, eu já tenho que pegar para a próxima. Ó, 15 segundinhos. Eu vou fazer a entrada logo, que aqui já é nosso, tá? Aqui já é nosso. Aqui não tem como. A gente tá ainda com o Ultra, confluência do Ultra ainda. Melhor que isso, só 2 disso. Primeira operaçãozinha terminando em 3, 2, 1. Finalizada, e agora vamos para o nosso ciclo aqui de sequência juros compostos. Cara, isso aqui é uma maravilha total, porque além de potencializar, como eu disse, o nosso capital, né, mas principalmente para você que tem uma banca baixa, tem um capital baixo, além de potencializar isso, você ainda vai criar uma margem para novas operações. Como eu disse, risco-retorno ali de praticamente 1 para 3. Então agora vamos aguardar finalizar essa operação para ver se a gente coloca o lucro no bolso, e se a gente perder aqui nessa operação, é aquilo que eu falei para vocês. Você tirou do seu bolso, né? No caso, você pegou do seu capital apenas aqueles 10 dólares. Então isso vai potencializar muito. Respeite essa gestão durante esse operacional. Faltando 10 segundos agora, operaçãozinha realizada, segunda, né? Do nosso ciclo. 5, 4, 3, 2, 1... E tá lá, galera, tá lá, capital alavancado. Lembrando que aqui a gente realizou primeira entrada, 10, lucramos 9 dólares. Segunda entrada, 19, lucramos 17. Então é aquilo, cara, ó, 9, ih, abriu até na outra janela aqui. Então é aquilo, ó, 9 dólares de lucro na primeira, mais 17 dólares de lucro na segunda, e você tem os seus 26 dólares de lucro, tá? De lucro, ou seja, aqui você já tá tirando os 10 dólares que você investiu inicialmente. Bom, família, método e estratégia passada, muito simples e prático, e siga a gestão porque vai literalmente alavancar o seu capital e te dar muita margem. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto!